Olá, vocês, meus ouvintes da Clínica Paglia, do Falando com o Doutor, aqui nessa rádio maravilhosa, na FM Mundial. 95.7 FM e AM 660, trazendo para vocês assuntos importantes e aos poucos vou deixando em suas cabecinhas orientações, não é? Que vocês, no seu dia a dia, vão aplicar a tratar dos seus dentes, tratar da sua saúde. Isso é importante, tá bom? E aí, doutora Thelma, como vai você? Tudo bem? Eu estou ótima, junto com vocês aqui para passar várias informações para os nossos ouvintes. Bacana, e hoje é um tema que eu gosto muito. Gosta muito e faz muito, não é verdade? Com eu só sei indicar esse tema. Gente, se você está com o seu dente fora de posição, se você, quando fecha o lábio, um dente fica para o lado de fora, se você acha que o seu queixinho está proeminente, se você acha que os seus dentes estão abertos, se você acha que os seus dentes não nasceram, tem alguns que estão por nascer, é que você tem algum problema, pode ser ósseo-esquelético ou dental. E quem resolve isso? Quem é o profissional? É o cirurgião dentista e geralmente o especialista em ortodontia ou ortopedia funcional dos maxilares. Então, essa é uma especialidade da odontologia, muito procurado, porque nós, além de ter algumas ações congênitas, nascemos às vezes com problemas, nascemos às vezes, por exemplo, que o pai deu dentes grandes e a mãe arcada pequena. E isso, infelizmente, é DNA. Então, os dentes vão se apinhar porque não tem espaço para nascer. Ou então porque você sofreu um trauma, perdeu um dente e aí desarrumou. Porque sabe que você perde um dente embaixo, por exemplo, o de cima desce, o da frente vem para trás. Bom, enfim, causa um hecatombe odontológico. Eu brinco que é um hecatombe odontológico. É um efeito assim, causou um, vai mexendo com vários outros. E daí o que acontece? Você perde altura, os dentes da frente começam a se bater, aí começa a doer a ATM. Gente, é realmente um problema. E para isso serve a especialidade da ortodontia. E vamos falar com a especialista, não é? A doutora em ortodontia. Por que os dentes ficam tortos, doutora Thelma? Fala para mim. Os dentes tortos e os problemas de mordida têm sua origem tanto em fatores hereditários, como você comentou, os apinhamentos, diastemas, grande espaço entre os dentes, como em fatores ambientais, respiração, alimentação, hábitos, por exemplo, de chupar o dedo. Então, isso são fatores que podem levar aos dentes tortos. Eu lembrei de uma coisa agora que eu preciso até falar para os ouvintes. A Clínica Paglia, Clínica Odontológica Paglia, tem uma página no Facebook e eu sempre coloco assuntos muito interessantes e seria interessante vocês darem uma olhadinha porque tem vídeos. Acabei de colocar sobre da parte de hábitos, de chupar o dedo, tem de ortodontia, tem a parte de periodontia, implante, e normalmente com vídeo fica muito mais fácil vocês visualizarem o que acontece na boca. Então acessem a nossa página do Facebook, Clínica Odontológica Paglia. Vai ser muito bom ter vocês ali curtindo a nossa página. Bacana mesmo, é verdade. E também no contato @Clínica Paglia. Contato @Clínica Paglia. Deixe lá, doutor Paglia, olha, eu queria que o senhor me falasse no programa sobre isso, sobre aquilo. Peçam que eu vou atrás e vou levar para vocês. Ao menos seja alguma coisa muito específica, daí também, mesmo assim, eu vou procurar um profissional que possa me ajudar, talvez até trazer ele aqui.
Não é verdade? Ah, é muito interessante e às vezes até estimulante para a gente que vocês passem o tema, né? Porque às vezes a gente não acha que é tão relevante, mas muitos pacientes, muitos ouvintes têm dúvidas sobre isso. Então é bacana, interajam com a gente, É isso aí. ou através desse e-mail, ou do Facebook também. O Facebook você pode me mandar mensagens e nós rapidamente responderemos para vocês. Mais Doutora perguntas? Mais orientações? Sim. Quais as opções de tratamento para alinhar os dentes ou corrigir as más oclusões? O tratamento ortodôntico, ele tem 3 estágios, para ser mais, vamos dizer assim, mais fácil para explicar. O primeiro é aquele no qual os aparelhos são usados para ganhar espaço na boca. Por exemplo, os expansores no palato para ganhar espaço na arcada superior. A barra lingual para expandir a parte inferior, a arcada inferior. Aparelhos ortopédicos, técnica chamada de ortopedia funcional dos maxilares. O estágio seguinte é a correção ativa, na qual os aparelhos são colados nos dentes, aparelho fixo, que vocês conhecem muito. Nesse estágio, os dentes são ajustados e alinhados e as más oclusões são corrigidas no decorrer do período, que depende do grau de irregularidade dos dentes e da severidade dos problemas das arcadas. O terceiro estágio é o da contenção, muito importante, na qual o aparelho fixo é removido. Os dentes são monitorados por meio do uso das contenções fixas ou removíveis e das visitas semestrais ao ortodontista. Então, isso é muito importante vocês saberem. Fez o tratamento ortodôntico, precisa ter uma continuidade disso. Então, o uso da contenção é muito importante. E essas visitas, elas não precisam mais ser mensais. A cada 6 meses, se você passar em consulta, levar o seu aparelho de contenção para um ajuste, é muito importante e para a manutenção daquele período tão chato, né? Que é isso que os pacientes falam, do tratamento ortodôntico ativo com aparelho fixo. Então, vamos lá, vamos usar a contenção. Normalmente, a contenção a gente indica mais para uso noturno. Dormir, é só dormir o que a gente está pedindo para vocês. E retornar a cada 6 meses para verificação. Isso também não é só para ortodontia, não. O ideal é que o paciente procure a cada 6 meses o retorno com o cirurgião dentista, tá? Por favor, você levou o seu filho, o seu neto, para fazer um tratamento ortodôntico. Cobre do seu ortodontista. Ele é um dentista como qualquer. Ele tem a ortodontia como especialidade. Doutora, por favor, como está meu filho de cáries? Doutora, por favor, como está meu filho de escovação? Doutora, por favor, como estão os dentes do siso do meu filho? O que acontece? Esses teens vão nos ortodontistas e muitos só veem a parte do seu aparelho e não olham que eles estão com tártaros ou que eles pode não fazer, mas tem que indicar quem faça. Então vai tirar, às vezes eu já vi crianças tirando o aparelho cheio de cáries, com vários problemas periodontais. Acorda, ortodontista. Olha, você é um dentista, é a mesma coisa do médico. Ele é cardiologista, mas acima de tudo ele é um clínico geral. Ele é um clínico geral, ele sabe muito sobre o coração, mas ele sabe do corpo humano inteiro, ele estudou para isso. É que nem o dentista. Então o que eu vejo lá, criança tira o aparelho com 15, 16, 17 anos, aí começam a nascer os dentes do siso. Todo o trabalho vai para o beleléu, perde 2, 3 anos, tem que voltar. E às vezes a criança está cansada, que ficou muito tempo. Ele, mãe, não quero mais colocar aparelho. Mas infelizmente perdeu o trabalho. Isto fique de atenção para vocês. Vou levar meu filho, estou na idade aí dos seus 15 anos, 16 anos.
Em qualquer idade, mas principalmente nessa daí, por causa dos dentes do siso, cobrem dos seus profissionais. Se ele, porventura, não fizer isso, ele vai indicar quem faça, entendeu? Porque ele é responsável. Se der um problema, logo depois que ele tirar o aparelho, de cáries, periodontia, ele tinha que estar no controle, na manutenção, e porque você vai ver o ortodontista uma vez por mês. Você tem condições de olhar e falar isso para o seu paciente, entendeu? Estou certo, doutora Thelma? Certíssimo. Muito importante. Então. Tem que cobrar do paciente escovação, tem que verificar o que está acontecendo. Isso que você falou do terceiro molar é muito importante. O tratamento, às vezes, termina com 13, 14 anos, mas o ortodontista deve acompanhar esse paciente até os 17, 18 anos, para saber esse posicionamento desse terceiro molar. Por isso que eu falei que é tão importante ele retornar a cada 6 meses. Porque com isso ele pode orientar na época certa se há necessidade da remoção ou não, né? Às vezes pode acontecer que não há necessidade. Tem espaço na arcada, eles vão aumentar a oclusão, não tem necessidade de extração. Claro. Mas, deixar bem claro, as pessoas me perguntam, mas doutor, o dentista mandou arrancar o dente do siso, eu não sei, eu devo tirar? Eles têm grandes indicações para extração, porque geralmente são dentes que não cabem na arcada. Geralmente são dentes que têm uma morfologia, a anatomia deles é diferenciada, são dentes conoides, muitas vezes dentes pequenos. Então, são dentes que muitas vezes não estão em oclusão. Não participam da mastigação. Muitas vezes estão impactados ou inclusos, causando problemas futuros. Eu vou operar agora um engenheiro de 28 anos de idade, um japonês, e ele está começando a ter um amortecimento da mandíbula, porque o dente do siso está pressionando o nervo alveolar inferior. E eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque posso que nessa cirurgia causar uma pequena parestesia, às vezes temporária ou definitiva, se houver alguma lesão nesse nervo. Então, gente, é importante que haja o acompanhamento semestral, principalmente se não for semestral, anual, desse paciente ortodôntico. Doutora, até vou te fazer outra pergunta. Nós temos bastante tempo, não temos? Mais ou menos. Tá. O tempo está correndo. Às vezes, chegam umas crianças no meu consultório, por exemplo, outro dia foi um menino, Lucas, e ele falou assim, tio, eu vou precisar usar aparelho? E eu olhei e tal, e eu vi que ele já tem uma mordida aberta e tal. Falei, olha, eu acho que vai sim. Ele, eba! Virou um modismo para as crianças, 9, 10 anos de idade, colocar aparelho para eles é uma coisa bacana, bonita. E o tio, vai ser fixo ou vai ser móvel? Então, essa pergunta eu vou falar para a doutora Thelma. Qual a efetividade de usar um fixo, um móvel, principalmente numa criança dessa idade? Doutora Thelma, por favor, responda. Tudo a gente precisa avaliar idade, problema, qual é essa maloclusão, saber como que o paciente é. Por exemplo, às vezes nessa idade é muito comum nós usarmos aparelhos móveis, mas às vezes o paciente não tem perfil para usar. Ele não vai usar, então não adianta. Então você precisa conhecer a criança, conversar com os pais, ver direitinho, como eu falei, qual o problema. Sempre ser aberta, explicar o que está acontecendo para que tanto o paciente quanto os pais entendam o porquê você está indicando aquele aparelho. Mas normalmente assim, nessa fase ainda ele está com vários dentes ainda de leite. Então, usamos mais aparelhos ortopédicos. O que quer dizer isso, né? Porque quando eu falo às vezes aparelho ortopédico, eles falam, não é de ortopedista, não é de médico? Não. São aparelhos que realmente vão mexer na parte óssea. No crescimento ósseo. No crescimento ósseo. Então, vai estimular certas regiões que não está sendo estimulada. Ou direcionar esse crescimento para um lado que a gente gostaria. Então, por isso, às vezes, indicamos esses aparelhos ortopédicos. É importante falar para os ouvintes que a criança tem 2 surtos de crescimento facial muito importantes. E que quando o ortodontista age sobre esses surtos,
a ação é celular, porque é jovem. É uma estimulação estimulação grande. É uma grande, estimulação né? grande, ajudando o crescimento dessa criança. Então, quando mais jovem, muito mais fácil. Ele já pode ser um pouco corretor, mas ele mais previne, não é, doutora Thelma? Ele não vai deixando piorar todo o problema ali, para depois ser muito mais difícil da gente corrigir. E o tempo é muito menor quando é celular, quando ele ajuda, né? Então, aí nessa hora Sim. que entra a ortopedia, não é? Isso. Então é assim. Hoje, eu pelo menos conduzo muito dessa forma com o paciente jovem. Eu faço uma pequena intervenção quando ele tem a maloclusão, né? Com aparelhos ortopédicos para aproveitar esse surto de crescimento. E quando, então, eu vou fazendo, não é que ele vai ficar com o aparelho dos 7 aos 13, 14 anos, não é isso. Eu vou fazendo estímulos para não piorar, para aproveitar esse surto de crescimento, e isso também não quer dizer que ele não vai ter que usar aparelho fixo no futuro, mas com certeza tudo isso vai ser minimizado. E o mais importante disso, quando a gente trabalha com paciente em crescimento, o que muita gente fala que é a tal da recidiva, de às vezes fiz o tratamento durante sei lá quanto tempo e voltou. Por quê? Porque às vezes fez tardiamente. Então, tudo isso a gente tem vantagens lá na frente. Mas como eu volto a falar, tudo tem que ser muito bem analisado, conversar com o paciente, sentir o paciente, sentir se ele vai ser colaborador. Claro que também ajuda muito os pais, o profissional ali, motivando, incentivando. Eu tenho tido trabalhos assim, resultados excelentes com essa abordagem, com esse tipo de abordagem. Deixa eu fazer uma pergunta para você que eu achei que ainda dá para você responder. Aparelhos autoligáveis. É a moda, é a febre, todo mundo já vem no consultório perguntando O que são, o né? que é o aparelho autoligável e se todos podem usar e se ele resolve todos os problemas da ortodontia. Por favor, responda rápido para mim, por favor. A principal característica dos aparelhos autoligados é a ausência de ligaduras elásticas. Essas ligaduras é o que todo mundo chama da borrachinha. Borrachinho, elástico, Tá? os O coloridos. elástico. Sem as ligaduras, o acúmulo de bactérias no aparelho diminui sensivelmente, evitando assim cáries, tártaro e o mau hálito. O tratamento é muito mais eficiente, rápido, na grande parte das vezes indolor, pois usa uma força muito leve, muito parecida com a força fisiológica de erupção dos dentes, devido aos fios com ligas metálicas desenvolvidas pela NASA. Outra diferença é a diminuição das extrações dentárias com finalidade ortodôntica. Outra vantagem é que não colocamos mais bandas, aquelas tiras metálicas em volta Que do dente. causam cáries nos dentes. Sim, a higienização machuca muito mais. Os periodontistas não gostam, porque normalmente a banda ela entra assim na parte gengival, no gengiva, suco isso. gengival. E aí todo esse aparelho ele é só cimentado, né, no dente, ele é colado no dente. Bacana. E você me perguntou Se qualquer pessoa pode fazer esse Pode. tratamento, ele serve para tudo. Isso, qualquer pessoa pode usar o autoligável. Só tem vantagens. E se ele serve para tudo, não. Ele tem limitações também, como o aparelho tradicional, aquele que a gente usava as ligaduras. Borrachinhas. Isso. Só que ele traz assim algumas vantagens, principalmente quando a gente precisa de expansão. Ele é um aparelho que, devido à concepção dele, o desenho dele, as inclinações associadas a esses fios, a gente tem uma expansão que eu não acreditava no começo, mas devido às várias pesquisas, desenvolvimento de material, tudo isso é que a gente conseguiu e tem, assim, através de tomografias provando que há uma remodelação óssea.
Então, isso me deixou mais confortável em indicar esse tipo de aparelho. Praticamente hoje, eu só estou utilizando esse tipo de bracket, esse sistema, né? Que são o sistema autoligável. Porque a gente vê o resultado, a satisfação do paciente e uma estética também, em termos de sorriso, muito melhor. Parabéns, é isso aí, que bacana. Temos tempo ainda. O paciente chegou no seu consultório, chegou na Clínica Paglia, lá no 29509592. Na rua Pedro Dal, 95. número 95, Alto de Santana. E você viu que ele tem a necessidade do uso de um aparelho ortodôntico. Só pelo seu exame clínico, você, com seus 32 anos de experiência, já notou que ele realmente precisa. O que é mais que você precisa para que você tenha a certeza e como conduzir o planejamento deste paciente? O que você vai precisar indicar para esse paciente? Eu preciso normalmente de radiografias, tá? Que nós chamamos da documentação ortodôntica, fotografias da face e da dentição, além de modelos em gesso das arcadas. O paciente normalmente faz essa documentação ortodôntica em clínicas especializadas de radiologia. Então, com isso, como você mesmo comentou, a experiência clínica nos mostra, assim, às vezes, dá os primeiros passos, os primeiros caminhos do que nós iremos fazer. Mas sempre vamos precisar de uma radiografia, de mais dados, de exames complementares, para que a gente faça um bom diagnóstico. A clínica é soberana frente a exames complementares, sim, mas ela é muito importante. Complementa, né? Isso, é isso aí. Doutora, eu vou fazer uma pergunta muito importante. As pessoas chegam aí e falam assim, puxa, mas doutor, agora a doutora Thelma falou para mim que com os aparelhos autoligáveis eu posso vir aqui uma vez por mês só. Antes era de 3 em 3 semanas, uma vez por mês. Puxa, mas eu vou ter efetividade desse tratamento vindo aqui uma vez por mês? Não teria que vir 2 vezes por mês? Então, responda isso para o ouvinte, que é muita coisa que eles perguntam mesmo. Isso. O grande mito é dizer, não seria mito, né? Mas normalmente as pessoas falam assim, quer dizer que se eu for mais vezes, vai mais rápido o tratamento? Não, isso não é bem assim. Principalmente com os autoligáveis. Esse tipo de aparelho, como eu falei, é todo um sistema. E o princípio dele são forças muito leves. E essas forças a gente precisa deixar esse fio agir. Então, para isso, o ortodontista ele não deve estar toda hora tirando, trocando o fio, mexendo. Então, por isso, a técnica original, ela indica a cada 60 dias para que a gente veja o paciente. Mas houve um consenso, principalmente aqui no Brasil, que a gente acha 60 dias muito tempo para deixar esse paciente sem uma supervisão. Então, nós normalmente, aqui no Brasil, nós indicamos a cada 30 a 45 dias, que é onde a gente está ali em contato com o paciente, está vendo escovação. Mas o protocolo da Clínica Paglia é 30 dias, não é isso? Isso, 30. Às vezes pode passar um pouquinho. Por isso, às vezes, o paciente liga aflito. Olha, não vou poder ir essa semana, mas meu aparelho vai ter algum problema. Não, eu tenho tempo para isso. Então, por isso, fiquem tranquilos, mas normalmente o nosso retorno é a cada 30 dias para verificar, para conversar com o paciente, ver se está tudo dando certo. E, principalmente, eu brigo muito com os meus pacientes sobre a escovação. A grande maioria dos meus pacientes é na faixa da adolescência. E nessa faixa, eles não gostam muito de escovar os dentes. Então, por isso, eu prefiro esse tipo de protocolo. Thelma, infelizmente, agora sou eu que falo. Terminou o nosso programa. Quando você se pena. Entusiasma, não é verdade? Eu gosto muito. É isso aí. Gente, muito obrigado por vocês terem nos ouvido. Clínica Paglia, 29509592. Estamos lá aguardando a sua ligação, aguardando o seu telefone, viu? Estejam com a gente. Vão nos procurar, vão nos conhecer. É um grande prazer. Thelma, muito obrigado hoje por seu programa. Foi lindo, bacana e muito esclarecedor. Fiquem com Deus. E não esqueçam de acessar nossa página do Facebook, Clínica Odontológica Paglia. Um prazer estar com vocês.